Olá, pessoal. Espero que todos estejam bem no momento dessa grande aula. Acredito que quando vocês tiverem acesso a essa aula, vocês já vão estar entendendo sobre pH do solo, sobre CTC do solo, alumínio trocável, saturação por bases. E hoje nós vamos, visualizar mais duas, um atributo químico e o outro uma consideração geral de extrema importância. Então, é muito provável que na aula de fertilidade do próximo bimestre nós vamos ver novamente essa aula sobre a amostragem do solo, que é bastante importante. Eu vou passar para vocês 6 passos de como fazer uma amostragem do solo correta. Então, hoje nós vamos estudar sobre a matéria orgânica, o último atributo químico que eu vou passar em sala de aula. É, eu acredito que seja um pouco fácil, porque matéria orgânica a gente já conversa muito sobre, vocês sabem a importância da matéria orgânica no solo para a fertilidade, para atributo químico, para atributo de formação. Vocês sabem disso. Então, eu não vou precisar explicar a importância, eu vou precisar só direcionar vocês para alguns parâmetros. Então, a matéria orgânica, ela é um indicador de fertilidade do solo, né? Sabemos que quanto maior o teor de matéria orgânica, mais fértil tem de ser esse solo. Lembrando que falamos muito essa semana que tudo demais abusa nesse solo. Então, existe até a matéria orgânica, ela tem que ter um equilíbrio de disponibilidade daquela matéria orgânica, até porque ela pode estar lá, mas pode simplesmente não estar surtindo efeito nenhum nas culturas, nem muito menos os nutrientes que deveriam pertencer a essa matéria orgânica não estão disponíveis para serem absorvidos pelas plantas. Então, a matéria orgânica, ela é composta por resíduos vegetais e animais em diferentes estágios de decomposição, além de micro-organismos vivos e substâncias únicas. É importante vocês frisarem esses diferentes tipos, esses diferentes estágios de decomposição. Por quê? A matéria orgânica, ela passa durante vários anos por diferentes tipos de decomposição, de estágios de decomposição. Mas nós vamos classificar esses estágios de decomposição em dois hoje. Um deles, mineralização, e outro, umificação. A mineralização é o processo pelo qual essa matéria orgânica ela se decompõe completamente, ok? Ela decompõe de forma completa. Então, tudo que ela tem para decompor de reações químicas ali que vão acontecer, ela vai ser dispersa, né? Vai ser dispersa ali. Então, nada mais é do que isso. Mineralização, a matéria orgânica é toda decomposta, não sobra nada ali. Mas isso não é tudo de uma vez, tá? Mas esse processo de mineralização daquela matéria orgânica adicionada ali, ela tende a ser decomposta completamente. Devido a essa decomposição completa, tudo que tem de mineral, de nutriente ali naquela mineralização, naquela matéria orgânica, é liberado na forma mineral. Ou seja, a matéria orgânica, ela é decomposta e liberada de forma mineral para as plantas. Então, as plantas conseguem absorver. A reação que acontece na mineralização são os micro-organismos que tendem a decompor essa matéria orgânica, e essa reação, ela emite, né, para a atmosfera gás carbônico, água e os nutrientes. Esses nutrientes, eles vão ser absorvidos pela planta. Então, a gente já consegue dizer que a mineralização é de extrema importância, né? Sem ela, nossos nutrientes, eles não chegam às raízes das plantas. Existem alguns fatores que aumentam ou, ao contrário, né, reduzem essa mineralização. Ou seja, temperaturas altas, acima de 25, de 25 graus Celsius, é uma temperatura ideal para a decomposição por mineralização. Um bom teor de umidade, mas sem encharcamento, também é um ambiente satisfatório ali. Uma boa aeração, um oxigênio disponível para decomposição aeróbica do material. E a matéria orgânica, pobre em lignina e rica em compostos facilmente degradáveis. Vocês vão entender essa parte de matéria orgânica pobre em lignina aqui, na umificação. A mineralização,
ela acontece de forma completa porque essa matéria orgânica que está lá, ela é pobre em lignina. A lignina, ela possui, é um material mais rígido, é uma estrutura celular mais rígida, então ela é mais difícil de ser quebrada. Por isso que essa matéria orgânica decomposta por mineralização, ela ocorre de forma completa. Se ela fosse rica em lignina, essa decomposição aconteceria em estágios mais lentos, vamos dizer assim. A umificação é a parte daquela matéria orgânica decomposta que se transforma em substâncias úmicas e estáveis, ou seja, ela permanece no solo por longos períodos. A mineralização ocorre completa. A umificação, ela acontece de forma lenta e ela possibilita que esses nutrientes eles mantenham-se no solo, ou seja, ele não é liberado e já absorvido. Ele torna aquele solo rico por vários anos. Vocês conseguem compreender essa relação? Então, como é que ocorre essa umificação? Após a decomposição parcial dessa matéria orgânica, alguns compostos mais resistentes, como a lignina, que não foi decomposta por mineralização, não são completamente mineralizados. Sendo assim, esses compostos sofrem transformações químicas que formam os ácidos úmicos, ácidos fúlvicos e uminas. Esses humus são resultantes, esses humus resultantes melhoram as propriedades químicas, físicas e biológicas do solo. Então, vamos pensar como uma matéria orgânica promovendo uma fertilidade a longo prazo, ok? E como reação, os micro-organismos, eles degradam essa matéria orgânica, né, mais rica em lignina, e transformam em gás carbônico, água e substâncias úmicas, que promovem a fertilidade e riqueza desse solo. Existem também fatores que favorecem, né, essa umificação, como a matéria orgânica rica em lignina e compostos fenólicos, ambientes anaeróbicos ou úmidos, onde a decomposição ocorre de forma lenta, e um menor revolvimento do solo, reduzindo a degradação do humus. Então, essa umificação ela é tudo de bom para o solo, ok? Então, é importante vocês entenderem esses dois processos que existem quando falamos de decomposição. Então, vamos entender que benefícios o humus ele tende a promover no solo, né? Ele aumenta a capacidade de retenção de água e nutrientes. Ele melhora a estrutura do solo, evitando sua compactação. Ele tende a fornecer nutrientes gradualmente para as plantas e atua na complexação do alumínio, reduzindo sua toxicidade. Vocês lembram que pH ácido tende a ter uma maior quantidade de H+, consequentemente o H+, ele puxa esse alumínio. Então, o humus, uma concentração do humus, ele tende a regularizar esse alumínio. Então, ele reduz, na verdade, ele reduz sua concentração e ele também pode inativá-lo, vamos dizer assim. Pode ter lá, pode ter esse alumínio lá, mas ele não se torna tóxico. Então, é de extrema importância essa umificação. Uma diferença básica entre mineralização e umificação: processo de mineralização produzem nutrientes solúveis, como potássio, ferro, então ocorre uma liberação, uma função no solo, né? A mineralização já é a liberação rápida desses nutrientes para as plantas. A umificação, ela atua na melhoria da estrutura e fertilidade do solo a longo prazo. Então, a gente já pode entender que não existe solo sem a matéria orgânica que passa por esses dois processos. Uma complementa a outra. As plantas precisam de uma absorção rápida de nutrientes, senão não vai existir planta ali, mas esse solo também precisa de uma fertilidade a longo prazo, ok? Existem também funções químicas da matéria orgânica no solo, né? Vamos pensar fora da caixinha, vamos pensar além desse. Fertilidade do solo, só riqueza. Não. As funções químicas da matéria orgânica, ela promove o fornecimento de nutrientes durante sua decomposição, libera nitrogênio, fósforo e enxofre essenciais para as plantas. Aumento da capacidade de troca de cátions, nossa CTC. A matéria orgânica, ela tem carga negativa. Eu tenho certeza que vocês acabaram de lembrar da fração coloidal do solo, que tem cargas negativas, ânions, matéria orgânica, argila e ânions. Quanto maior matéria orgânica, tende a ter uma maior CTC,
aumento da capacidade de troca desses cátions. A matéria orgânica, ela tem carga negativa, ajudando a reter nutrientes no solo, como cálcio, magnésio e potássio. Tenho certeza que vocês lembraram disso. Também, como função química, ela atua na complexação de metais tóxicos. Elas podem reduzir a toxicidade do alumínio em solos ácidos, ok? Como funções físicas, ela atua na melhoria da estrutura do solo, forma agregados estáveis. Isso aqui é para vocês lembrarem lá da textura da estrutura dos solos, ok? Então, forma agregados são aquele solo separado, mas não em blocos, e tem agregados pequenos. Então, eles formam agregados estáveis, evitando compactação e facilitando o crescimento radicular. Agregados estáveis, eles tendem a ter maiores espaços para raízes das plantas adentrarem com profundidade a um solo. Ele também, como função física, ele aumenta a porosidade e retenção de água em solos. Solos ricos em matéria orgânica retêm mais água, beneficiando as plantas em período seco. E também ele pode atuar na redução da erosão. Ele aumenta a estabilidade do solo contra a ação da chuva e do vento. Então, só benefícios, né, do teor de matéria orgânica no nosso solo. Como funções biológicas, temos uma fonte de energia para micro-organismos do solo. A matéria orgânica, ela estimula a atividade biológica, promovendo a decomposição da matéria orgânica e a ciclagem de nutrientes. E ela estimula a formação de substâncias úmicas, né, por meio da umificação. Então, compostos como ácidos úmicos e fúvicos melhoram a fertilidade do solo. Então, muito importante, né, nossa matéria orgânica. Finalizamos as propriedades químicas do solo e agora é de extrema importância a gente entender como aqueles resultados de CTC, de pH chegam para a gente, né? Vamos aprender como fazemos essa coleta de solo de forma adequada e representativa, né? Eu tenho os meninos da sala trabalham com hectares de fazendas gigantes, então se eles coletam algumas amostras de solo, essas amostras elas têm que ser representativas. Aquele estudo ele tem que demonstrar uma confiabilidade gigante, porque senão esse estudo químico não vai ter fundamento, né? E não temos como estudar o solo de absolutamente toda a fazenda. Então, a amostragem de solo, ela acontece, essa estruturazinha aqui que é coletada, se chama de glebas. Glebas. Essas glebas são unidades de amostragem. São realizadas diversas coletas de diversas glebas. Essas glebas, somando todas, unindo-as em uma estrutura homogênea, um balde, você homogeneizando essa amostra e levada ao laboratório, esse conjunto de glebas formam as amostras compostas. Essas amostras compostas vão unir, né, essas unidades que foram coletadas em diversas áreas representativas, e essas amostras compostas vão ser levadas ao laboratório. Entretanto, essas glebas, elas precisam representar essa área, né? Então, as glebas, elas têm que apresentar uma uniformidade, uma homogeneidade. Essa homogeneidade, ela vai a partir da coleta. Então, essas glebas, elas têm que ser coletadas em uma topografia semelhante, uma cor de solo semelhante, uma textura de solo semelhante. A cultura que foi plantada, né, ali naquela região, ela tem que ser semelhante. Ou não podem ter restos culturais ali em uma gleba e na outra não. Tem que fazer essa limpeza superficial. A produtividade tem que ser a mesma do plantio. Não pode pegar uma área que simplesmente não cresceu e na outra cresceu. Então, se uma não cresceu é porque tem alguma coisa errada ali, né? E também tem que se entender que essas glebas elas têm que ser coletadas por situações semelhantes, ou seja, o manejo que você fez na primeira gleba tem que ser o mesmo manejo que você fez na segunda gleba. Não é para coletar um canto que fez uma calagem e no outro que fez uma gessagem, não. Glebas homogêneas, ok? Coletamos essas amostras. Na hora de coletar essa amostra, é importante que todas as glebas vocês utilizem o mesmo material de coleta. Geralmente, leva-se a laboratório 300 gramas de amostra. É pouco? É. Mas você coleta esse material a cerca de 20 centímetros abaixo do solo, né?
E você utiliza sempre o mesmo material de coleta. Aqui eu mostrei ilustrando aí, né, os diferentes tipos de material que vocês podem realizar a coleta. E o mesmo tipo de material é justamente para que você consiga coletar um volume igual de cada amostra simples. Então, coletei todos com esse trago aqui. Trago de caneca. Pronto. Todos eu uni a gleba, eu coletei essa gleba com esse trado aqui. Após esse trado, eu junto todas em um balde para homogeneizar todas essas glebas, coloco em saco plástico e identifico temperatura, data, região, amostra, fazenda, tudo. Quanto mais identificado, melhor, ok? Então, levado a saco plástico, vamos levar ao laboratório. Vale lembrar que, no mínimo, 20 glebas. No mínimo, 20 glebas. Quanto mais você coletar, mais confiabilidade vamos ter nesses dados, mais representativo vai ter seu material. É importante evitar locais que passaram por intercorrências. Não vamos coletar um solo que acabou de passar por um incêndio e outra região não passou. Gente, é representatividade. Quanto mais simples, melhor. Quanto mais parecido, melhor. Então, vamos evitar restos culturais. Não é ser rapideira, eu tô falando de restos culturais. Faça aquela limpezinha assim, sem carregar, né, a matéria orgânica, nem carregar a superfície do solo. Evitar locais que tenham cupinzeiro, formigueiro. Então, é importante a gente ter esse cuidado. Essas glebas, elas precisam demonstrar, né, essa confiabilidade, essa maior representatividade da amostra. Então, é importante que essa coleta ela seja feita em zigue-zague, exatamente como tem mostrado aqui nessa imagem que está perfeita para a gente entender esse zigue-zague, ok? Então, não vamos seguir uma linha reta, nada. Vamos espalhar esse negócio aí para eu conseguir identificar. E, por fim, esse aqui é o 6, o tempo de coleta, porque eu acho que vocês lembram em sala de aula que a gente falou da questão da calagem, que os meninos falaram que faziam com 6 meses antes para o plantio. Então, tem uma diferença desse tempo de coleta do solo para culturas perenes, que são aquelas que você planta uma vez, né? Você planta uma vez, ela leva diversos anos produzindo material ali. Então, essas culturas perenes, essa amostragem geralmente acontece cerca de 7 meses, 8 meses antes, para ter todo o processo de adubação, né? E o tempo de coleta em culturas anuais já é diferente, né? A coleta deve ser feita na copa da planta. Então, é importante também a gente lembrar disso. Mas é isso, acho que eu consegui passar para vocês como se faz uma coleta adequada, a importância da matéria orgânica. Finalizamos com essa videoaula nossos atributos químicos do solo, né? E vamos embora para outros tópicos. Muito obrigada, pessoal. Tchauzinho.